Apocalipse. Esta é sem dúvida uma das palavras mais misteriosas da língua humana. Apocalipse nos lembra o fim de todas as coisas, um tempo de calamidades, catástrofes e devastações. Apocalipse lembra o acerto de contas entre o Criador e as criaturas reveladas. Mas qual é de fato a mensagem do Apocalipse? No documentário Patmos, a Ilha da Revelação, o reverendo Caio Fábio vai conduzir você pelos caminhos do Apocalipse e te ajudar a encontrar respostas para muitas perguntas que estão guardadas no seu coração sobre o que vai acontecer ao nosso mundo. Aproximadamente 400 cristãos foram com o reverendo Caio à ilha de Patmos e experimentaram a alegria da revelação que vem de Deus. Bom, você está vendo esse navio aqui, sabe onde é que a gente está? Nós estamos a caminho da ilha de Patmos. Nós vamos estar mostrando tudo a você sobre essa viagem a Patmos, o lugar onde o apóstolo João recebeu a revelação do Apocalipse. Na viagem a gente vai ter conversas agradáveis com o nosso pessoal e lá, obviamente, nós vamos abrir a Bíblia, o livro do Apocalipse, vamos conversar sobre esse Deus que tirou o véu, tirou a cortina e mostrou aquilo que há de vir sobre nós, na história humana. Então, se você gosta do Apocalipse e de últimas coisas, não só esteja atento, mas convide outros a virem fazer essa viagem à Ilha da Revelação, à Ilha do Apocalipse, à Ilha de Patmos. A ilha de Patmos pertence à Grécia, mas está na costa da Turquia. Nos dias do Novo Testamento, Patmos era uma prisão, para onde eram desterrados especialmente aqueles que eram considerados politicamente perigosos pelos romanos. O apóstolo João, discípulo de Jesus e autor do Apocalipse, vivia na cidade de Éfeso no fim de sua vida, ensinando e pastoreando os cristãos que haviam se convertido ali através do ministério de Paulo e Apolo. A tradição diz que João vivia em Éfeso com Maria, a mãe de Jesus. A pregação de João, afirmando que Jesus era o Senhor, não foi bem entendida pelos romanos. Nós estamos deixando a costa da Turquia. Essa foi a viagem que o apóstolo João fez com mais de 90 anos de idade, quando foi desterrado, foi banido, foi exilado como prisioneiro político, deixando Éfeso na Ásia Menor, sendo levado para a ilha de Patmos, para onde nós estamos indo. É interessante a gente saber que João nunca teve a menor intenção de fazer política. Mas quando ele dizia que Jesus Cristo era o Senhor, era o Curios, quando ele dizia que Jesus era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele estava dizendo algo que os romanos entendiam e ouviam também numa perspectiva política, porque quem era o Senhor naqueles dias, com poderes divinos, quase que absolutos, era César, o imperador. Aí quando surgem aqueles primeiros cristãos, dizendo, olha, há um rei que está acima dos reis, há um Senhor que está acima de todos os senhores, e o nome dele é Jesus Cristo, e nasceu lá, na Palestina, numa vila pequenininha, e andou por toda parte fazendo bem, destruindo as obras do diabo e reconciliando os seres humanos consigo mesmos e com Deus o Pai, e ele morreu na cruz, ressuscitou de entre os mortos e agora nem a morte tem poder sobre ele. Essa declaração, esse discurso, era ouvido por muitos do Império Romano como sendo um discurso subversivo, de maneira que não só os apóstolos, mas a própria igreja no primeiro século sofreram profundamente por essa má interpretação que é comum inclusive nos dias de hoje. Eu vejo toda hora que no nosso país mesmo, no Brasil, muitas vezes ações que são legitimamente, genuinamente cristãs, quando feitas com coerência com o Evangelho, acabam fazendo com que autoridades fiquem extremamente tomadas de suspeição em relação a quais são as nossas intenções. Será que há objetivos políticos por trás disso tudo? E ficam fazendo julgamentos políticos sobre gente e acerca de ações que não tem nenhuma outra motivação a não ser a motivação da fé no Senhor Jesus. Nós estamos indo para a ilha de Patmos e quando nós chegarmos lá, eu vou estar falando com você
sobre as últimas coisas, porque João é exilado lá e na ilha de Patmos ele tem a revelação. Apocalipse significa o arrancar do véu, o tirar do véu. Na visão dele é como se o véu da história humana tivesse sido puxado e agora Deus estivesse permitindo acesso às entranhas da história humana, as coisas que são e as coisas que hão de vir, para que eu e você pudéssemos ter discernimento do que significa viver na história humana hoje e também para que tivéssemos consciência de que, acima de tudo, em última análise, há um só Senhor, um só soberano sobre todos os reis da terra, e o nome dele é Jesus Cristo. Esse navio aqui foi contratado por nós, ele está levando apenas os 400 peregrinos do nosso grupo. Estamos todos indo juntos, fazendo essa viagem agradável. Daqui a um pouquinho mais eu vou estar usando o pager aqui do navio, o microfone, para dizer umas palavras para o grupo todo. A gente vai mostrar isso a você também. Por enquanto, continue com a gente, enquanto a gente mostra a você mais imagens de situações e de coisas aqui dentro deste navio que nos leva a Patmos. João foi colocado no navio e levado para a ilha-prisão. Na nossa viagem para Patmos, entretanto, o espírito não era o dos prisioneiros, mas o dos libertos e felizes. Havia de tudo. Gente conversando, gente cantando, gente comendo, gente tirando fotografias, gente alimentando as gaivotas, gente dormindo. No navio para Patmos, até o Romário foi com a gente e se converteu. Romário está vindo à frente. E aí, Romário? E é pra valer, Romário? Pra valer, galera. Pode valer mesmo. Pra valer mesmo. Não vai desistir nunca, Romário? Não. Romário não desiste. É? Meu testemunho. Meu testemunho, quando eu subir pra glória, eu quero ir na janelinha. Obviamente não era o Romário de verdade, mas um cristão alegre que divertia o grupo imitando o jogador. Durante a viagem, o reverendo Caio prepara o espírito do grupo para a visita à ilha. Ele vai ao comando do navio e usa o microfone para lembrar as pessoas o que havia acontecido a João, o apóstolo, 2000 anos antes. O verso 9 prossegue: diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A maioria das pessoas que lê o Apocalipse jamais imagina que um dia terá a bênção de visitar a ilha de Patmos. Esses aqui, entretanto, experimentaram essa alegria. Cristo que comanda essa cidade.
Nós acabamos de chegar aqui na ilha de Patmos, o nosso navio já aportou e muitos dos ônibus com o nosso grupo já seguiram viagem lá para o mosteiro, para onde nós estamos indo. Esse aqui é o lugar da revelação do Apocalipse. O apóstolo João foi trazido para cá, banido, desterrado, e aqui neste lugar os céus se abrem para ele tem uma revelação de Jesus Cristo, de como seria a história humana, quais os elementos, quais os agentes que fomentam a história até aquela consumação final, onde as coisas têm a sua medida completa e onde Deus intervém na história para iniciar um novo momento, uma nova era, uma nova época. As pessoas têm falado muito sobre eras. Ultimamente fala-se muito sobre nova era. É aquela impressão que muita gente tem de que o mundo está entrando num novo momento, numa nova ocasião, numa nova etapa da sua própria história. O fato é que a gente observa que o mundo é sempre o mesmo, porque os seres humanos apenas desenvolvem tecnologias novas, mas no fim eles continuam os mesmos, com as mesmas dores, queixumes, com a mesma mesquinharia, com a mesma mediocridade, com as mesmas paixões, com os mesmos caprichos, com as mesmas crises, com as mesmas angústias. E aqui, na ilha de Patmos, a gente aprende o seguinte: não é o homem que faz a felicidade do homem, não é a história humana que leva o homem à sua realização total, plena e completa. Aqui a gente aprende que ou Deus entra na história da gente, ou a gente morre entregue às nossas próprias mazelas. A gente vai continuar mostrando muito desse lugar maravilhoso, nesta ilha grega que está mais perto da Turquia do que da Grécia. Essa é a ilha grega de Patmos, nas costas da Turquia, e esse mar aqui azulão maravilhoso é o mar Egeu. É aqui que João ouve a voz do Senhor Jesus como se fossem vozes de muitas águas. O grupo de peregrinos visita a ilha. Primeiro vão ao tradicional lugar onde João teria recebido o Apocalipse. O lugar é apenas uma tradição, mas a emoção é forte. Se aquela pedra era o lugar exato onde João estava quando Jesus deu a ele a revelação, ninguém pode afirmar com certeza. Com certeza, todavia, pode-se afirmar que se está na ilha da revelação. De lá volta-se aos ônibus e sobe-se o monte um pouco mais. É a hora de se visitar o mosteiro dedicado ao apóstolo João. Um lugar que tem inspirado milhares de monges à oração nos últimos 2000 anos. Chovia naquela tarde em Patmos, mas a vontade de aprender sobre o Apocalipse era mais forte que a chuva. O reverendo Caio reúne o grupo num anfiteatro de madeira construído sobre a Gruta da Revelação. Devagar, o grupo foi se reunindo enquanto louvores eram cantados. Tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e talentos. Bom, gente, abra um livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu. É o abrir de uma cortina. Deus abriu o pano do palco da história para que a gente veja o que será, o que acontecerá neste mundo. Para nós é importante ter um esboço do livro do Apocalipse. Há muitas maneiras de ver o Apocalipse. Alguns tentam lê-lo como um livro de mistérios que revela detalhes do fim do mundo. Para mim, o livro do Apocalipse é sobretudo o livro que afirma a soberania de Deus sobre a história humana e o livro que revela quais são as forças que operam dentro da história. No fim de tudo, a vitória é do Senhor Jesus. O esboço do Apocalipse é o seguinte: primeiro, o Apocalipse fala da Igreja de Cristo. São as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois o Apocalipse nos dá uma visão do trono de Deus e da glória de Jesus, o soberano da história.
Na sequência, ele nos apresenta a história humana como sendo a história da busca do poder, que realiza guerras, que produz a fome, que gera morte, que faz os mártires clamarem por justiça. Além disso, o Apocalipse nos diz que a história humana é também marcada pelo juízo de Deus. Deus julga o pecado humano através da destruição da natureza e das doenças que trazem sofrimento e dor à humanidade. E mais que isto, a revelação bíblica mostra quais são os agentes mortais que se unem para conspirar contra Deus e seu povo na história, a saber, o poder político chamado de a besta que emerge do mar, o poder religioso designado como a besta que emerge da terra ou o falso profeta, e o sistema econômico e cultural alienado de Deus, que é a grande Babilônia. No fim de tudo, o Apocalipse nos diz que os homens não se arrependem de suas idolatrias, feitiçarias, materialismo e arrogância. O Apocalipse ensina que a humanidade não encontra o caminho da justiça sozinha e nem evolui até atingir esse ponto de perfeição. Ao contrário, a salvação humana vem de Deus e a redenção deste mundo só acontece quando Jesus voltar à terra. Aí então Deus estabelecerá neste mundo a sociedade perfeita, a nova Jerusalém, a comunidade dos que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Daí em diante o Apocalipse não fala do fim, fala sim do verdadeiro começo de todas as coisas. 2000 anos atrás, quando João tinha aproximadamente 96 anos de idade e morava na ilha de Éfeso, como velho, ele foi deportado para este lugar que era um lugar de exílio de prisioneiros políticos. Ele chega aqui, ele obviamente não é a única pessoa neste lugar. Alguém me perguntou onde era a prisão. Eu digo, a ilha é a prisão. Basta estar aqui, você não tem como sair daqui, a menos que alguém tire você daqui, caso contrário não há saída. Então, para a gente imaginar essa cena, a gente tem que pensar o seguinte, que todos os apóstolos de Jesus, aqueles 12, já tinham morrido mortes violentas. Todos os colegas dele, os companheiros que tinham iniciado com ele lá no Mar da Galileia, tinham morrido. Decapitados, apedrejados, flechados, tinham sido objeto de algum tipo de morte violenta, e João é o último, é o remanescente do grupo apostólico, é mandado para cá, e ele sente que começa a morrer. Na cabeça dele há um sentimento de muita angústia, de muita depressão, um sentimento de que de alguma forma as coisas não vão ser o que ele esperava. Quando a gente lê o capítulo 5 do Apocalipse, verso 4, é que a gente percebe o sentimento espiritual que envolvia João, que era de depressividade. Quando ele diz que tem a visão de alguém que vem e pergunta quem é que vai abrir o livro da história humana e conduzir a história ao seu final. Quem é que tem autoridade e dignidade para dar finalidade à história? E a resposta que ele ouve é: nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, não há ninguém que seja digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. E o que é que diz o verso 4? João diz: então eu chorava muito. Para nós é só um versículo. Pode ser que na percepção do Apocalipse tenham sido semanas, porque para nós é um versículo depois do outro. A revelação, se tivesse sido dada em sequência do jeito que foi, era coisa para 1 hora de revelação, o João ter visto tudo. Mas certamente não foi assim. Foram semanas e semanas de visão, de ir mergulhando nas entranhas do sentimento de Deus para com o universo. E ele passa por uma depressão enorme, ele acha que não tem saída, não há ninguém que vá mudar a sorte desse mundo, até que alguém diz: pare de chorar. Se eu tivesse que resumir, como eu vou ter que resumir aqui, porque nós estamos debaixo da chuva e atrasados, mas se eu tivesse que resumir essa história toda do Apocalipse,
Ao invés de falar de dragões, de bestas que emergem do mar e da terra, de falso profeta, de ações malignas, de testemunhas que são arrebatadas quando ouvem a voz de Deus, ao invés de falar de tudo isso, eu resumiria tudo a essa frase: eu chorava muito, porque ninguém era digno de levar a história a bom termo. Quando ele diz que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia ninguém digno de abrir o livro, ele outra vez, sem querer, está fazendo uma denúncia política. Porque o que ele está dizendo, olha, César não é digno da história. Não há ninguém. Em cima dessa terra, ninguém. Ele também está falando, nem nos céus, nem Gabriel, nem Miguel, nem os arcanjos, ninguém. Nem no Sheol e nem no Hades. O diabo não tem poder para levar esse mundo a lugar nenhum também. Aí ele diz, cai numa depressão profunda porque a história humana está encurralada. Quando de repente ele ouve uma voz que diz, pare de chorar. E o texto grego do Apocalipse 5, verso 4 é bem forte, porque a ideia é aquela repreensão materna para com o menino. Para de chorar, menino. João, pare de chorar. E aí ele ouve alguém que diz, eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aí João levanta a cabeça de novo. Ele olha em volta, ele só vê mar e ilhas, e é só isso. Mas agora na mente dele ele tem uma outra visão. Ele começa a ver o que vem dali adiante. A sequência do texto vai dizendo, e eu voltei-me para ver aquele que falava comigo, e eis um cordeiro como havia sido morto. E a voz que segue declarando, diz, ele foi morto, e com o seu sangue comprou gente de toda tribo, povo, língua e nação, e os constituiu reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Aí João diz, olha, eu posso morrer na ilha de Patmos, mas eu sei que aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Eu posso ficar desterrado aqui, mas eu sei que o destino do evangelho que me trouxe até aqui não é morrer comigo no fim do mundo. O evangelho vai viajar daqui para toda tribo, povo, língua e nação. Essa revelação vai ser falada em todas as ilhas do planeta. Olha aqui para mim, só para a gente terminar, porque eu não tenho assim nenhum sentimento de sadismo, não é? Manter o pessoal debaixo do frio. Eu gosto muito de pegar a palavra de Deus, mas tenho um pouco de bom senso. Sei que qual é a hora de terminar. Eu queria dizer a você o seguinte: outra vez a gente aprende aqui o poder daquilo que é genuíno, daquilo que é verdadeiro, não é? Eu fico imaginando, hoje vocês foram lá no monastério, eu fiquei aqui por baixo pensando um pouco, e mas meu Deus, como é que tu dás uma revelação sobre as últimas coisas a um desterrado no fim do mundo? Essa revelação podia ter sido dada numa praça de Roma. Ficava mais fácil de fazê-la viajar. Mas parece que Deus insiste em dizer que aquilo que é genuíno aparece. Aquilo que é verdadeiro corre o mundo. Aquilo que é dele, ninguém segura. Eis que eu tenho a chave de Davi. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Apocalipse sugere muitas leituras. Aqui eu acho que corre menos risco de ficar velha a cada década, porque a gente vê alguns que tentam fazer uma leitura jornalesca do Apocalipse e a cada década tem que reescrever o livro, porque não deu certo. A que corre menos risco de envelhecer é aquela que o lê
como um fenômeno da história humana. Eu, quando olho para o Apocalipse, cada vez me convenço mais de que ele é uma grande descrição, uma grande análise da anatomia da história humana, mostrando claramente quais são as forças que trabalham dentro dela e como, no fim de tudo, todas essas forças vão se submeter ao senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava agora mesmo aqui, vendo aquela sequência do capítulo 6 do Apocalipse, que fala do cavaleiro branco, que vem vencendo e para vencer, que nos lembra Apocalipse 19, o mesmo cavaleiro aparece, o nome dele é o Verbo de Deus. Depois nos fala do vermelho, dos martirizados, testemunhando. Depois o juízo de Deus caindo sobre as nações. Depois a invasão de seres espirituais gerando angústias no planeta. Depois uma grande mobilização militar. O que é a história humana, se não isso aí? Senão a palavra de Deus invadindo a história, o verbo de Deus sempre falando desde o início. Adão, Adão, onde está? E nunca parou de falar. O que é a história humana, senão a história dos conflitos pelo poder, da guerra, da conquista? O que é a história humana, senão a busca de poder econômico que esvazia de uns e exacerba na mão de outros? O que é a história humana, senão a história das grandes calamidades, aonde situações naturais acontecem, milhares morrem, vírus aparecem, feras comem os homens? A gente lida com esses cataclismas a vida inteira. O que é a história humana, senão o testemunho dos justos que morrem por princípios de justiça? O que é a história humana, senão também a intervenção do juízo de Deus que derruba impérios e que põe a mão dizendo basta, daqui não passa? O que é a história humana, senão a história das grandes invasões espirituais, onde a gente vê gerações inteiras sendo tomadas por forças espirituais da agonia, da manipulação, empurrando os homens em alguma direção? O que é a história humana, senão a história também da construção dos grandes aparatos militares? O Apocalipse está dizendo, olha, quando os selos vão sendo abertos, são essas coisas que vão aparecendo. Em outras palavras, ele está dizendo, a história é isso aqui. E aí, na próxima sequência, diz, porque a história é assim, o mundo que esses homens vão construindo nesse choque da palavra contra as forças malignas, do testemunho dos justos e dos mártires contra as forças da morte, enfim, nesse conflito, o mundo vai ficando caótico. A natureza vai se devastando, o mar vai se sujando de sangue, o ar vai se poluindo, e as grandes forças da morte se levantam e conspiram. Por exemplo, a gente vê a tal da besta que emerge do mar, nada mais é do que uma grande tendência globalizante do planeta desde sempre. A gente estava passando lá por Troia esses dias, falando de Alexandre o Grande, falando dos 4 generais de Alexandre, falando dos grandes impérios que sempre chegaram querendo engolir tudo. Sempre houve uma tendência globalizante nesse mundo. O desejo é transformar o mundo inteiro numa aldeia dominada por uma mente só. Essa é uma obsessão da inteligência humana desviada da submissão a Deus. Quem é essa besta que emerge da terra, que faz sinais e prodígios e tenta fazer os homens adorarem a besta que emerge do mar? Senão, toda aquela tentativa de emprestar um sentido religioso e espiritual ao poder político que quer dominar o mundo inteiro. Sempre foi assim. Até o comunismo, na sua negação de Deus, sem querer, se transformou no sistema mais religioso, politicamente falando, que esse mundo já concebeu. Porque o Estado tomou o lugar de Deus, era a religião secularizada. E mais, a gente vê o falso profeta. Se a gente vai desde os primórdios da humanidade, você vai vendo que todo o poder político e econômico se serviu de alguma religião que abençoava e ungia esse poder. Em qualquer lugar da terra.
O que João está dizendo é: a sociedade é sempre assim, funciona assim. Essas são essas estruturas que estão montadas sempre assim. E ele chega e diz o seguinte: entregues a si mesmos, o que os homens constroem é caos, é autodestruição. Eles pintam o mar de sangue, devastam a terra, sujam o ar, poluem as fontes e se envenenam com a sua própria angústia espiritual e abrem portas para que o diabo amargure a existência de cada ser humano no planeta. O Apocalipse vem e conclui dizendo o seguinte: entregues a si mesmos, os homens são todos suicidas. Há um espírito de genocídio, de autodestruição, de suicídio no planeta. Vão comendo o próprio rabo, engolindo a si mesmos. Até aquele dia, quando aqui deste lugar, João olhou para o céu e viu os céus se rasgarem, trombetas de Deus soando por todo o cosmos, e ele viu alguém que vem vencendo para vencer, montado no cavalo branco, com a veste tinta de sangue, em cuja coxa estava escrito: Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus. E ele vem e acorrenta a antiga serpente, Satanás, o dragão, e ele vem e escorraça essas forças todas da maldade do nosso meio. E ele vem e traz juízo, coloca o seu trono no centro do mundo e julga todos com justiça. E aí, diz a palavra de Deus, vem do céu a sociedade que nenhum homem vai fazer brotar da terra, que nenhuma ideologia, que nenhum sistema vai conseguir nascer na esquina. Vem a utopia, o sonho de todos nós, multiplicado pelo engenho da bondade divina. Vem a nova Jerusalém, da parte de Deus, ataviada como noiva, que é a cidade justa, onde as partes dela são todas iguais, ela é quadrangular. É a cidade aberta para todos, onde tem porta em todas as direções, ninguém precisa ficar de fora. É essa cidade onde os valores são invertidos, onde as pérolas não são guardadas nos cofres, são colocadas na maçaneta das portas, acesso a todos. Essa cidade onde tudo entra em equilíbrio profundo, onde as culturas todas da terra servem a propósitos litúrgicos de adoração do Criador do Universo. Os povos da terra lhe trazem as suas culturas todas, toda a sua produção. Abertura de Jogos Olímpicos multiplicado por 1 milhão. Sabe? Aquele pessoal que traz o melhor que eles têm. Melhor dança, melhor balé, melhor música, melhor roupa. Tudo isso para o Criador. Aquele grande espetáculo universal de adoração ao Criador de todas as coisas, louvado seja o nome dele. No centro disso tudo, João diz: eu andei em volta, não encontrei a primeira igreja presbiteriana, nem a batista, nem a metodista, nem católica, não encontrei. Não havia um santuário. Deus fez uma sociedade sem religião. Eu fico com pena do John Lennon. Ele teve o sonho certo, ele só não sabia qual era o caminho. Imagine uma sociedade assim, sem isso tudo. Ele só não sabia que o fim disso era Jesus no centro de todas as coisas. Quem imaginou primeiro foi Deus, uma sociedade onde o centro de tudo é o Cordeiro, é Jesus, onde todas as outras coisas caem por terra e a gente fica debaixo da luz e da glória dele para sempre, aleluia.
Está chovendo sobre todos nós. Ele é bom. Faz chuvas sobre justos e injustos. Meu filho está me protegendo aqui de um pouco dela. Ela é abençoada. Vamos pedir a Deus que nos batize com esse batismo de revelação aqui na ilha de Patmos. Com essa chuva abençoada, amém? Amém mesmo? Erga a sua mão. Senhor Jesus, nós te buscamos, Jesus. Estamos aqui nessa ilha da revelação do Apocalipse. Pedimos agora, Jesus, que tu derrame sobre nós o teu espírito de revelação, a tua luz, a tua graça. Que tu venhas com o teu amor sobre nós e que tu nos ajudes a compreender muito mais as coisas a partir da ótica do teu amor por cada criatura que tu desejas salvar neste mundo, Senhor Jesus. Nós aproveitamos e oramos também pelos habitantes deste lugar, Senhor. Pedimos pela Grécia também. Pedimos pela Turquia, Senhor. Ficamos tão impressionados de ver como tem gente com o coração aberto para o Evangelho na Turquia, Jesus. Ajuda-nos a fazermos alguma coisa a favor desses que têm que te encontrar em todas as nações da terra, Jesus. E agora pedimos que nos enchas o coração com aquela alegria do Espírito Santo e que tu ponhas em nós uma revelação tua, Senhor. Nós pedimos em teu nome, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.